Olá, tudo bom, time? Então vamos lá. No vídeo de hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre o tema não sei qual material usar nas minhas aulas particulares e por onde eu começo. Então, o Lucra, né, ele foi desenvolvido para suprir uma dor de empreendedorismo. Então, ajudar em contrato, ajudar na parte do financeiro, ajudar na parte de produção de conteúdo da empresa em si. Mas eu recebo muitas dúvidas, muitas perguntas sobre material, então a parte pedagógica, sabe? E daí eu separei algumas coisas aqui que eu queria conversar com vocês sobre isso, que eu sinto que é uma dor bem comum. Eu tive a mesma dor, então eu fiquei com muita dúvida quando eu comecei a dar aula de qual material que eu deveria usar, por onde que eu ia, como que eu preparava uma aula, né? Então, enfim. Bom, primeiro eu coloquei aqui o mito sobre o material perfeito. Então, acho que é legal a gente conversar que não vai existir um material que vai ser 100%. Nenhum PDF, nenhum livro, nem esses materiais que as pessoas vendem na internet, nenhum vai ser 100%. Por que eu entendo que nenhum é 100%? Porque sempre as coisas vão mudando, sempre você vai ter um aluno diferente, sempre tu vai achar uma outra forma de explicar, daí você vai estar usando o material e vai pensar, putz, mas podia estar escrito dessa forma, ou então, esse exemplo aqui podia ser de outro jeito. Então, assim, nunca ele vai estar 100%, sabe? E eu acho que essa é a graça da aula particular, de você estar criando o teu negócio. Você pode criar essa aula do jeito que você acha que faz sentido. Daí eu queria trazer um pouco como que eu uso, como que eu faço, que eu acho que faz bastante sentido. Então eu, Teacher Lu, eu uso um livro como base. Por que eu uso um livro como base? Eu sinto que ele me dá um norte. Eu não vendo ele como curso, então eu não chego pro aluno e falo, olha, a gente vai usar esse livro durante 6 meses, e depois se tu renovar a gente vai pro livro 2 e livro 3, sabe? Tipo escolas de inglês padrões, assim. Eu não uso, então, ele como curso, eu uso ele como norte. Então, lá no livro eu sei que eu preciso seguir o presente simples para o A1, o contínuos para o A2, já vou para o passado no A2, então ele tem ali a divisão certinha e eu sigo ele. E daí eu vou incrementando essas aulas. Então, por exemplo, o aluno tá vendo o presente simples, lá no livro tem os exercícios de presente simples, mas poxa, eu posso implementar, né, incrementar isso com um listening, com um writing, com um reading, e daí eu uso a internet. Então eu vou atrás de material, eu converso com o chat GPT, eu melhoro aquela aula, mas o livro me dá um norte. O livro também é muito bom porque, por exemplo, tem dias que não tô tão criativa e eu quero passar gramática, então eu sigo o livro, eu abro ele, vou com ele, unidade por unidade ali com o aluno, então ele consegue, além de te dar um norte, ele também consegue te salvar essa questão de, putz, e agora, o que eu faço nessa aula? Vou pra gramática, sigo o que o livro tá falando, sabe? Eu até coloquei aqui que às vezes eu pulo o que não faz sentido, então às vezes tem uma unidade do livro que o aluno já sabe, ou então é um vocabulário que a gente já viu num vídeo, então eu pulo. Então o livro realmente é para dar um norte, sabe? Eu coloquei aqui que se você não quer começar pelo livro, talvez procure um material então que faça sentido para ti, mas que te dê um norte. Então, por exemplo, tem vários materiais famosos de outras professoras, tem um que você gosta, que você se localizou. Beleza, usa ele para te dar um norte. Você não necessariamente precisa usar ele para ser um curso, para vender isso. Você pode usar só ele para ser um norte, tá? Aí depois a parte de organização, né? Eu acho que isso aqui é algo fundamental, sabe? Independente do material que você usa, o teu aluno ele precisa entender aonde que ele tá na jornada, sabe? Então eu uso o Google Classroom, eu crio uma sala de aula para cada aluno e daí eu posto sempre no final da aula o resumo do que foi naquela aula. Então eu coloco lá aula 1, dia X, e o que que teve? A gente viu o presente simples, a gente entrou nesse site aqui, a gente leu esse texto aqui, um resumo certinho, como se fosse um caderno da aula. Você pode fazer isso de outras formas, você pode fazer isso com uma pasta compartilhada no Google Drive, você pode criar só um doc, assim, compartilhado com o aluno, mas isso é fundamental, sabe? Outra coisa que eu posto ali é quando não tem aula, então quando tem aula cancelada eu posto ali a aula cancelada e o dia, então fica meio que um histórico, sabe? Porque independente do material que tu vai usar, o que o aluno sente muita necessidade, muita falta é desse norte. A aula particular, por ela não ser um cursinho, ela acaba sendo mais livre e o aluno acaba se sentindo um pouco perdido de onde eu estou para onde vamos. Então, se você conseguir manter essa organização, é essencial, tá?
Eu até coloquei aqui, o importante não é a plataforma, é a consistência, exatamente. Então, assim, não importa se for no Classroom, tem gente que funciona muito bem com Notion também, né? Gosta de criar coisas no Notion. Assim, a plataforma que tu usar é um mero detalhe, sabe? É a mesma coisa do material. O material que tu usar é o que faz mais sentido para você e para os seus alunos, mas você precisa ter constância, tanto nesse material quanto nessa plataforma. Eu também coloquei aqui que você não precisa estar 100% pronto. Então, como que eu fiz? Quando eu decidi dar aulas de inglês, eu fui procurando vários materiais, e daí eu não estava gostando muito deles. Aí eu perguntei para um professor, amigo meu, qual material que ele usava nas aulas particulares dele. E ele compartilhou comigo, olha, eu uso esse livro que eu acho que faz sentido, eu gosto dele. Eu peguei o livro, dei uma olhada, falei, olha, é bem legal. E comecei a usar o livro. O livro não é 100% perfeito, sabe? Talvez tenha outros livros, eu nem cheguei a pesquisar, mas naquele momento me atendeu e tá me atendendo até hoje. Então pode ser que no futuro eu bato o olho em outro livro e fale, putz, esse aqui é melhor, vou mudar pra esse, sabe? Não tem problema. O problema é tu ficar parado esperando e criando várias coisas na sua cabeça, vários Cs, né? Vários ifs. Ah, se, não sei o quê. Então, assim, escolhe um material que faz sentido pra ti, que tu gosta de trabalhar e que tu sente que os seus alunos gostam dele, assim. É um material mais prático, às vezes. Complementa essas aulas o máximo que tu puder, com vídeo, com texto, cria coisa no chat GPT, organiza isso de uma forma bem visual para o teu aluno ver no Drive, no Notion, no Classroom, mas que tenha ali uma organização de escola mesmo, e pronto, sabe? Você vai aprendendo, essa é a graça, você tem que aprender, você tem que começar e ir melhorando. De novo, nenhum vai ser 100% certo ali, correto no início, e essa é a graça do particular. Bom, basicamente isso, sabe? Eu queria tentar dar uma luz nesse caminho pedagógico. De novo, a ideia do lucro é mais no negócio em si, não no pedagógico. Mas eu sinto que muitos professores têm dificuldade nessa área, então eu queria trazer um norte aqui. Queria lembrar vocês que empreender é exatamente isso, assim, é você ir testando. Pode ser que você goste de um material agora, que 6 meses ele não faça mais sentido, que entre um aluno que não adapta, não dá certo nesse material, sabe? Então, essa é a graça, assim, a gente precisa, como professor, olhar para esse aluno, olhar para esse material, entender se ele continua fazendo sentido e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam se organizar em relação ao pedagógico. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo ou lá no Instagram, @método-lucro, eu tô sempre por lá também, pode tirar dúvidas. E eu vou adorar conversar sobre isso, quem sabe posso trazer até mais material sobre isso, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!